O comandante acrescentou com um sorriso que, além de todas as rainhas e reis do continente estavam aqui. E eles não iriam baixá-lo. Cabelo Castanho olhou para o velho, dizendo que ele tinha certeza de que Adam ficaria feliz com isso. O velho explicou que se arrependia, não levando ele aqui depois do discurso. E ele sabia que eles tinham pouco tempo. Mas ainda havia algo que ele deveria ter pensado o mais rápido possível. O velho estendeu uma moeda na mão e disse que Onduin deu a ele após a morte de Ali. Cabelos Castanhos, com um olhar abatido, perguntou se este era o artefato de Aliane, que todas as cópias tinham. O comandante notou com um sorriso que era. E borrifando este artefato com seu sangue, eles poderiam ativá-lo. O protagonista está brilhando. Silhueta apareceu atrás dele, como o velho afirmou que estava lhe dando um impulso, que avançou todas as outras cópias para o palco branco. O homem de cabelos castanhos ouviu estupefato, como o velho sabia que ele não era um elfo. Mas ainda seria uma honra para ele servir de lança. Sob ele, o lutador abaixou a cabeça tristemente e lembrou o velho que ele teria lutado por ele, mesmo sem essa conexão. E ele pode se arrepender mais tarde, mas ele não aceitaria. Ele timidamente arranhou a parte de trás da cabeça e disse que não precisava de ajuda para romper para o palco branco. Ele sorriu e afirmou que faria tudo sozinho. Todos eles intervieram em seu diálogo e decidiu interrompê-los, mas expressou seu acordo com sua escolha. O homem de cabelos castanhos assistiu como o velho deu o artefato para Alder. O cara ficou surpreso, como se mais velho tivesse estado nas sombras todo esse tempo. E ele respondeu que era seu trabalho. Alder pegou a moeda em suas mãos e declarou que o artefato poderia dar a ele um impulso incrível, mas também reduziu muito sua oportunidades de crescimento. E ele recomendaria a todos que o usassem, especialmente nestes tempos perigosos. Arthur cerrou os punhos brilhando com luz roxa. Alder notou que Arthur era um caso completamente diferente. E além de seu incrível talento, o sangue de dragão de Selwyn fluiu em suas veias. Alder olhou para o cara triste e acrescentou que sua poderosa vontade de sua mãe estava escondido em seu monocore. E isso pode ser um inconveniente agora, mas uma vantagem no futuro se ele sobreviver. O homem de cabelos castanhos olhando para o artefato. Espero que esse futuro venha em breve. O velho olhou para o protagonista. O farfalhar do vento envolveu a barba do velho, que se voltou para Arthur, perguntando se ele estava pronto para a guerra. As folhas passaram voando por Arthur sob o pôr do sol. Quando ele respondeu com uma recusa, ele imediatamente abriu a boca. Tasha estava confortando sua mãe na época. O menino olhou para as mulheres de longe e respondeu que não era seu plano perder para este jogo. Arthur e sua família ficaram em frente ao portal. Elwyn estava chorando. O herói se virou. Sua família olhou para ele. Ele pensou que eles realmente viram a morte quando levou alguém que eles amavam. Wei franziu a testa. O menino olhou para sua mãe Alice. Pegou suas mãos e sorriu. Ela se virou e os pais entraram no portal.
O coração de Arthur afundou. Ele percebeu que cada morte deve servir como um lembrete para todos, para proteger aqueles que amam. Depois de um tempo, o herói se apoiou em seu braço. Seung-wi veio até ele e disse que não era a melhor decisão argumentar. Antes de se separar, o menino olhou para ela e disse que toda vez parece que ele dá um passo à frente, acaba com 2 passos para trás. Ele não entende por que eles não ouviram seu conselho. Ele não disse nada de errado. A ruiva franziu a testa quando o dragão disse que tinha tecnicamente disse-lhes para encontrar um lugar remoto e se esconder. Ele respondeu que não tinha dito isso. Ele soltou o fôlego quando ela disse que ele havia implícito. Ele baixou a cabeça e disse que ele se importava mais com a segurança de sua família do que esta guerra. Ele estava grato por eles não serem, pelo menos, arrastando sua irmã para isso. Seung-wi pulou em seu colo quando ele disse que isso não significava que eles tinham que ir para a batalha e arriscar suas vidas. O dragão levantou uma sobrancelha quando disse que ele esperava que eles entendessem o que ele estava passando. Como seu filho Arthur desviou o olhar quando ela disse que seria difícil para eles perceberem sabendo a verdade. Mas eles estavam tentando o seu melhor. O herói fechou os olhos e perguntou quando exatamente ela percebeu quem ele era. Suas pupilas estreitaram quando ela disse que sempre soube a verdade. Ela tinha sido muito jovem para perceber isso. Depois de tudo, ela tinha ouvido seus pensamentos desde que ele nasceu. O menino franziu a testa e perguntou se ela podia ouvir todos os pensamentos, já que ela só respondeu quando ele perguntou diretamente. Ela respondeu isso para ela. Falar com sua mente era como falar com ele pessoalmente. Ela começou a abanar o rabo e disse que tinha aprendido a esconder alguns pensamentos. Mas ela não poderia dizer o mesmo sobre ele. A ruiva perguntou se ela conhecia Seung-wi. Perguntou se ele queria dizer sua constante instabilidade emocional. Sobre Tessin, Arthur inclinou a cabeça e disse que ainda não estava acostumado a muitas coisas. O dragão olhou para ele e disseram que logo iriam para a batalha. Ela olhou para baixo e disse que seu avô disse a ela durante o treinamento que, embora ela estava longe de atingir o nível de uma verdadeira cheira, seu sangue fluiu através dela. O herói olhou para ela quando ela disse que, embora pudesse lutar ao lado dele, ela não era imortal. A melhor maneira de sobreviver era confiar um no outro. Seung-wi levantou as sobrancelhas e disse que ela estava dizendo isso porque ela estava escondendo algo dele e tinha acabado de descobrir sobre isso sozinha. Ele era o único em quem ela podia confiar sua vida. Arthur deu um tapinha na cabeça dela e disse, claro que ele olhou para ela e disse que a criou desde que ela nasceu. E ela deveria saber que ela poderia confiar ele com qualquer coisa. Ele sorriu quando ela agradeceu. O herói continuou a arranhar o topo da cabeça de Seung-wi. E pensei que esta era a primeira vez em seu vida inteira que ela estava com medo. A guerra realmente a incomodou muito. Ele olhou para ela e perguntou quando ela se tornou tão inteligente. Desde fiadas, ela amadureceu muito, nem mesmo mencionando seu ego em rápido crescimento. A menina disse que sempre foi boa em estudar, porque ele achava que ela estava sempre em sua cabeça. Ela o abraçou e disse que era para melhor acesso aos seus pensamentos. Arthur olhou para cima e pensou que ela tinha o direito de se preocupar.
Se o que Winsome disse fosse verdade, ele pensou que, junto com os navios inimigos, os experimentos de Argona também os estariam invadindo. Magos com certeza de sangue em suas veias. Seus olhos se arregalaram quando ele ouviu seu nome sendo chamado. Alguém entrou na sala. Ele franziu a testa e perguntou se ele estava fazendo isso de novo. Isso realmente ia acontecer o tempo todo agora. Ia ser assim agora. Vazando pela porta. Não está mais na moda, ou mesmo apenas abrindo. Alder olhou para ele e disse que precisava de algo dele. Ele se virou e disse que Lord Indrafil lhe disse para confiar em seu julgamento. Durante a guerra e depois de seu discurso anterior, ele entendeu por que sem se virar. Ele disse que sua contribuição não deve se limitar a apenas uma espada. O homem franziu a testa e disse que, quando ele não era mais necessário no campo de batalha, ele estaria ao seu lado no conselho. O homem respondeu que queria deixar claro. Arthur perguntou se você realmente queria que um jovem de 16 anos aproveitasse ao máximo decisões importantes no conselho. Ele respondeu que, embora ele fosse o mais baixo, ele não era um adolescente comum. E a hora chegaria, quando sua presença no conselho seria necessária. O menino franziu a testa quando Alder disse que ele não desperdiçaria suas habilidades discutindo com o conselho. Ele tinha outros planos. O herói olhou para ele e perguntou: e ele? Deve ser frustrante não ser capaz de ajudar. Apesar de a grande contribuição que ele poderia dar para a vitória, ele respondeu que sua hora chegaria. Sem se virar. Ele disse que esta batalha seria o alvorecer de uma nova era. Se o Decaven ganhasse, e lutaria ao lado deles contra os assírios. Arthur franziu a testa quando disse isso. Aigona e seu clã de traidores e vira-latas finalmente cairia. E todos eles teriam acesso a um novo continente. O herói perguntou se ele entendeu corretamente que Organaut tirou alguém dele. Ele se virou e disse que eles levaram alguém de muitos. O menino disse que ele não tinha intenção de perder esta guerra, mas se eles quisessem sua ajuda para fazê-lo. Ele franziu a testa e disse que eles deveriam confiar em seu conselho. Ele olhou para o velho e disse que eles, os menores, estavam lutando suas batalhas. Ele disse que o mínimo que eles podiam fazer era mostrar respeito. Arthur franziu a testa quando seu mentor disse que estava pedindo demais. Todo querido caminhou atrás dele e disse: foi isso que ele caminhou para a frente. E disse que estava indo para a sala de conferências. Ele estava preocupado. Toda vez que ele deixava essas pessoas inferiores sozinhas. Por muito tempo, Arthur sorriu. Ele se virou e pediu-lhe para esperar. O menino disse que, antes que ele pudesse assumir suas funções como advogado, ele tinha algo que ele tinha que fazer. Ele sorriu quando Alder perguntou o que era. Depois de um tempo, os cavaleiros estavam lutando. Todos ao seu redor assistiram. Um homem e um elfo cruzaram espadas. Foi em um acampamento militar. Um herói passou em um capuz. Ele olhou para o lado, uma mulher estava atrás dele, pedindo a ele para limpar os potes de kebab. Ela acenou com a concha e disse para verificar o guisado. A mulher se virou. A morena estava olhando para o herói com atenção. Ela disse que ele parecia familiar. O cara riu, ele olhou para Seonvin e disse que não achava que alguém reconheceria.
ele de longe. Pessoas ao redor estavam gritando. Luzes estavam lutando. A garota bloqueou um golpe. O cara sorriu e disse que ela tinha melhorado. Ela sorriu, ela bateu no cara. E disse que ainda era difícil de lutar. Arthur olhou para eles com surpresa. Ele pensou que ela era meio elfa. Selvin disse que mestiços eram raros. O cara olhou para o meio-elfo. A besta disse que, antes de se distrair com outra batalha, eles deveriam se apresentar ao capitão. O homem ruivo caminhou para a frente e disse que havia algo sobre combate corpo a corpo, que tornou a batalha emocionante, em comparação com o combate de longo alcance. Um guarda ficou na frente dele. O herói sorriu e perguntou se esta era a tenda do capitão. O homem perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ele franziu a testa e repetiu sua pergunta. Arthur pegou uma moeda que o guarda olhou para ela. Então ele olhou para cima e disse que sentia muito. O cara pediu para ele ficar quieto. Ele disse que não queria causar um rebuliço com sua visita. Então vamos manter isso entre eles. Ele entrou na tenda e disse que não tinha visto um ao outro por um longo tempo. Selvin sorriu e disse que se lembrava dela. Owen se virou, correu até ele e o abraçou. Ela disse que estava feliz em vê-lo e o chamou de general. Ela sorriu e disse a ele para chamá-la de Vanessa, em resposta ao cara pedindo para ela chamá-lo de Arthur. O herói perguntou se ela se importaria, dando-lhe um breve relatório sobre a situação atual. Eles ficaram à mesa. Gloria disse que no momento sua divisão era pequena. Ela tinha 20 lançadores de feitiços experientes e 10 intensificadores de alcance. Ela disse que o resto era bastante capaz. Magos e soldados comuns. Florin olhou para o mapa e disse que Orion e sua divisão estavam indo para cá, de Mayborn, para se juntar a eles. Arthur pensou sobre isso e disse que não achava que os navios navegariam tão ao sul. A garota disse que ouviu sobre seu grande plano ao longo da costa para aqueles bastardos. Ele realmente achou que funcionaria. O cara franziu a testa e disse que isso os atrasaria. E com um pouco de sorte, afundar alguns de seus navios. Ela disse que sentia muito que eles não estariam lá para ver. A garota de cabelo rosa sorriu e perguntou se você quisesse um gole de álcool. Ele disse que ainda era menor de idade. Ela disse que se ele tivesse idade suficiente para ir para a guerra, então ele poderia beber também. A ruiva tomou um gole. Sylvie perguntou se era inteligente se enfraquecer assim. Antes de uma batalha, ele limpou a garganta e disse que era apenas um gole. A garota disse que o comandante Vrian queria que ela o fizesse fazer um discurso para os soldados, para aumentar seu moral. Os heróis me pediram para esperar até que o capitão Oran chegasse. Ele queria se divertir um pouco mais no acampamento. Selvin olhou para ele e disse que, como alguém relacionado a ele, incomodou aqui todo o continente confiava tanto nele. O cara saiu da tenda. O soldado quase o chamou de general. Ele o calou. Ele foi para o acampamento. Ele se aproximou dos cavaleiros e perguntou quem ganhou no final. Cedri levantou a mão, ao qual seu parceiro respondeu que ela havia ganhado uma vez. De todos os Poen que eles tiveram, ela respondeu que esta foi apenas a primeira vitória de muitos que virão. Os caras apertaram as mãos.
Eles se apresentaram um ao outro. Jonah perguntou se ele era um novo recruta. O herói respondeu que se poderia dizer isso. Ele disse que, a julgar pela maneira como as coisas estavam indo, eles seriam capazes de desfrutar de ainda mais batalhas esta noite. Um grupo de guerreiros se aproximou deles e disse que Cedri teve uma grande luta. Ela disse que ouviu o cara olhar para ela e disse que ele sabia que todo o treinamento dela valeria a pena. Ela agradeceu. Jonas olhou para ela e perguntou se ela estava corando. A garota disse que ela era apenas gostosa. O herói pensou que os novos recrutas tinham definitivamente tornar-se amigos, já ele inclinou a cabeça e pensei que os dois pareciam estar se unindo bem. Um homem se aproximou deles e chamou Arthur de caipira. Ele quebrou os punhos e disse a ele para tirar a cabeça da bunda. O herói olhou para ele e perguntou se ele realmente parecia que veio de um caipira. Cedric se levantou e gritou que deveria parar de implicar com os novatos. Ele precisava crescer algumas bolas e competir com alguém em sua classe de peso. Ele disse que estava tudo bem e eles estavam apenas se divertindo. Eric franziu a testa e disse que só queria dar ao novato algum conselho. Os caras apertaram as mãos e se apresentaram. De repente, o herói foi puxado para a frente. O cara balançou o punho e o aconselhou a não baixar a guarda. Cada um olhou em choque e a ruiva voou para longe. Ele abaixou a cabeça e perguntou o que tinha no frasco de Vanessa. Eric sorriu e disse que teve sorte de se conter. Caso contrário, ele teria voado para longe. O cara correu para ele e disse que os inimigos não o abraçariam. O herói agarrou seu rosto, sorriu e disse que se lembraria. Eric voou para longe, a multidão triunfou. A ruiva olhou para o punho com surpresa e pensou que não usava mana. Por que voou tão longe? Esse cara ainda precisa de muito trabalho. Uma garota veio e disse que queria chutar bunda desse cara, mas parece que não há necessidade. Ela sorriu e disse que está acostumada a lutar com lanças. Ela ficaria feliz se ele usasse uma arma também. O cara abriu os braços e disse que o ferreiro estava consertando sua espada. A garota pediu para dar a ele uma espada do tamanho dele. Alguém jogou a espada em suas mãos. Nia olhou para ele e perguntou se ele estava pronto. Ela atacou. A ruiva disse que estava um pouco impaciente. A garota atacou e disse que ele definitivamente não era um novato. Arthur bloqueou o golpe e pensou que seu mana controle foi simplesmente magnífico. Em um nível completamente diferente, em comparação com o anterior. Ele pensou que ela não tinha experiência de combate. O herói a cortou, ela pulou para trás. Máfia olhou para as pessoas e disse a todos para recuarem. O cara sorriu e disse apenas um duelo amigável. Não uma luta até a morte. Ela franziu a testa e disse que este era um aquecimento para a guerra, que estava ao virar da esquina. Ela colocou a mão no chão e disse que não havia tabus na guerra. Pilares começaram a crescer ao redor deles e eles cercaram o público dos lutadores. Arthur franziu a testa e disse que não havia gaiolas na guerra. Ou ele se lembrou que em sua vida passada, ele percebeu que as pessoas se tornaria complacente na presença de um oponente poderoso.
Ele franziu a testa. O herói correu para a frente e pensou que os soldados esperavam uma vitória rápida. Quando havia alguém com o posto de uma lança entre eles, ou mesmo um guerreiro com um status superior, ele pensou que o resultado das guerras foi decidido por duelos de reis. A decisão de uma escala mundial descansou nos ombros de um homem. Ele pensou que o povo de todas as nações viveu uma vida desapegada, sem qualquer oportunidade de fazer alterações para a ordem atual. Mas era assim que era em sua vida passada. Para esses soldados, tendo uma lança em suas fileiras, lhes daria confiança nas batalhas que viriam. A garota bloqueou seu golpe. Ele pensou que com tanto mana disponível, erros eram mais perdoáveis aqui do que em seu passado. Guerreiros mundiais visam aumentar sua força pessoal para não corrigir deficiências. Mesmo ele cometeu esse erro quando veio a este mundo, até que foi nocauteado por um sírio. Alguém começou a bater. A mulher continuou batendo e disse que o jantar estava pronto. Todos alinhados, Nafea fechou os olhos. O cara estendeu a mão e disse que foi uma boa luta. Ela apertou a mão dele e concordou. Cedric gritou com o herói para se apressar, ou ele não pegaria nenhum guisado. Seonvin saiu da capa e disse que queria comer. Também os soldados estavam descansando. Os caras estavam assistindo as pessoas se divertindo. Um deles disse que Cedric se dava bem com todos. Jonas disse que ela tinha sido assim desde que ela era uma garotinha. Mas sua família teve alguns problemas. Então ela teve que cuidar de seus irmãos e irmãs. Por conta própria, Arthur sentou-se ao lado dela e perguntou se essa era a razão pela qual ela se juntou ao exército. Por causa de sua família, ele confirmou. E disse que não importa o quanto ele a ajudasse, ela odiava estar em dívida com alguém. Ele olhou para a frente e disse que até para ele. O herói olhou para ele e disse que, obviamente, a única coisa que ele podia fazer era se juntar ao exército e arriscar sua vida para protegê-la direito. Ele queria confirmar, mas parou. E disse que não gostava dela dessa forma. A ruiva disse que gostava dela. Cedric veio até eles e perguntou quando eles conseguiram se tornar tão amigos. Jonas fechou a boca de seu interlocutor e disse que eles estavam tendo uma conversa de homem para homem. Ele disse que eles pensavam que a feiticeira ali era fofo. A garota se afastou dele e disse que ela não sabia que ele gostava de garotas de cabelos compridos. Uma mulher veio por trás e perguntou como era bom ser jovem. Ela disse que tinha visto a luta dele antes. E mais importante, como ele deixou a tenda do capitão. Ela colocou a mão em seu ombro e perguntou se ele a ajudaria a sacudir seus velhos ossos. Arthur arranhou a nuca e disse que não se importava, mas talvez ele pudesse pelo menos descobrir quem ele já conseguiu irritar. Ela respondeu que ele não a tinha irritado, mas despertou curiosidade. Ela se apresentou como Astua e disse que ela era uma cozinheira comum. O herói olhou para ela em choque. Ela sorriu. Ele perguntou por que ele achou difícil de acreditar. Eles se prepararam para a batalha. Astua sugeriu, fazendo um show para os soldados ansiosos. Antes de ficarem histéricos, o menino suspirou. A mulher se aproximou dele
e pediu-lhe para ir com calma com a velha senhora. Seus olhos se arregalaram de surpresa. E ele mal bloqueou seu golpe. O guerreiro sorriu e disse que adivinhou que estava certa. Ela balançou a espada e disse que ele era o cara mais comum para mim. Arthur se esquivou de seu golpe, ele sorriu. O herói atacou e disse que ele era um cara comum. Assim como ela era uma cozinheira comum. Ela disse que se ele estivesse curioso, ele perguntaria aos soldados sobre ela. Muitos deles eram seus alunos. Afinal, eles continuaram a lutar. E o menino perguntou se ela era professora na Cyrus. Aston franziu a testa e disse que ela prefere engolir um galão de areia de fogo do que ensinar naquela academia. A ruiva se abaixou e disse que ele costumava ser um estudante lá. A mulher respondeu que então ele sabia o quão arrogantes as crianças eram. Ele concordou com ela. A morena bateu e disse que depois da guerra com os elfos, ela decidiu ensinar na Academia Spear. Ele respondeu que era a melhor escola para quem queria tornar-se um soldado de elite. Asto olhou para ele e disse que era verdade. Exceto que depois desta guerra, os requisitos para eles eram baixos. Todo mundo estava assistindo. A mulher disse a ele que, já que ele estava tão confiante em si mesmo, porque ele não decidiu o vencedor. Arthur franziu a testa e disse que nesta guerra, eles poderiam usar mais algumas lanças em suas fileiras. Quem ela poderia treinar? Ele bateu e perguntou o que ela estava fazendo aqui. Como uma simples cozinheira, ela respondeu que esta história deve ser contada sobre alguns brinquedos de álcool. Ela sorriu e perguntou por que ele não parou de se conter. O herói olhou para ela com surpresa. Ele parou e disse que usando qualquer magia, além do aprimoramento básico em um duelo tão emocionante, seria desrespeitoso. E eles estavam apenas começando a se conhecer. Ela respondeu que essas foram palavras sábias de alguém tão jovem. Ela mostrou os dentes e se ofereceu para mostrar a esses soldados coisas que eles não seriam capazes de ver na aula. Mona apareceu ao seu redor. Os espectadores ficaram maravilhados com a explosão. Alguém disse: eles teriam sido expulsos da classe se ela tivesse usado pelo menos uma fração de seu poder. Arthur sorriu, ele agarrou sua espada e pensou que 40% de sua mana deveria ser suficiente. Lena apareceu ao seu redor. A mulher sorriu e perguntou: que talento como ele estava fazendo aqui? O chão rachou embaixo dela. Como ela perguntou por que ele iria até Cyrus com tanta habilidade. Com uma espada, ela levantou sua espada para atacar. Ele olhou para ela e disse que ele já poderia lidar com isso. Suas espadas cruzaram. O herói a empurrou para longe e disse que precisava aprimorar sua magia. Astua disse que nunca pensou nisso. Eles lutaram. Arthur olhou para ela e pensei que ela lutou como um guerreiro experiente. Jonas olhou para eles e disse que nunca pensou que você sente falta tantas vezes. Astor disse que arregalamos os olhos e disse que tinha a sensação de que Madame estava lutando por sua vida e morte. Mas Arthur parecia que mal estava tentando. O rosto do herói estava calmo. Ele franziu a testa. Astor se empurrou do chão. Ele pensou que seus movimentos foram bem pensados. A mulher estava prestes a correr. Ele se esquivou do herói e arregalou os olhos. E pensei que era um truque. Ele mal bloqueou o golpe.
Sua espada começou a rachar. Asto olhou surpreso quando a espada foi destruída. Arthur levantou as sobrancelhas. Ele sorriu e disse que esta era sua derrota. Ela ouviu ir e disse que não podia aceitar. Foi a má qualidade da lâmina. O herói se aproximou do soldado e disse que lhe daria uma nova espada, e pediu desculpas. Houve silêncio. Alguém começou a bater palmas. Gloria aplaudiu e disse que foi uma boa luta. Ela disse que o show acabou, mas a noite tinha apenas começado. A garota se virou e disse, para aproveitar esta noite até de manhã, que era uma ordem que todos estavam se divertindo. Um dos cavaleiros sorriu e disse, ele não sabia que ela podia se mover assim. Eles responderam que ela raramente usava seu mana. Em suas lições, ele se aproximou deles e disse, era tão difícil evitar seus balanços descuidados. Eles o ofereceram para ver como ele se sairia em uma luta, com ela ou aquele cara, e eles ligariam para ela imediatamente. A loira gritou, mas seu camarada o parou. Cedric sorriu e disse que lutaria com Arthur na próxima vez. Jonah pegou e disse que ela havia ganhado muito. Ela olhou para ele e disse que acreditava que poderia ganhar. Ele disse que acreditava que ela acreditava que poderia ganhar. Arthur sentou sozinho, ele estava sorrindo. Selwyn olhou para ele e disse, ele parecia gostar da luta. Ele disse que era raro encontrar um oponente digno. Embora ele pensasse que isso mudaria em breve, ele pensou que seria bom ser um soldado comum. Por alguns dias, mesmo que apenas por um curto período de tempo. Viver a mesma vida para aproveitar as pequenas coisas. Ele riu quando sua besta disse. Ela pensou que a palavra comum não combinava com ele. Mas eles passaram por muito. Então eles devem aproveitar as pequenas coisas. Ela sugeriu. Começando com sua luta impressionante com Astua. Selwyn estendeu a pata e pediu a perna de vitela. O cara perguntou afinal. Esse era todo o plano dela. Ele entregou a ela a comida. E disse que tinha feito um bom trabalho em ficar quieta hoje. Arthur sorriu e disse a ela para se divertir. A mulher veio até ele e disse que ou ela estava bêbada, ou ele estava alimentando seu gato. O herói coçou a cabeça e disse que decidiu jogar para mais tarde. Eles tilintam copos para comemorar aquela grande luta de sparring. Enquanto o menino estava bebendo, ela disse que talvez ela estivesse errada sobre Cyrus. Ele disse que ele teve que dar crédito a seus colegas e professores. Quem o ajudou? Astua riu e disse que falava como um velho. O soldado veio correndo e chamou o general. Arthur olhou para ele, que se corrigiu e disse que se referia ao senhor. O herói deu um suspiro quando ele disse que o capitão Warren tinha acabado de chegar. Mas o capitão Glória não estava em lugar nenhum. Ele se levantou e disse que iria encontrá-la. Astua olhou para ele e disse que o soldado o chamou de general. Ele confirmou e disse que era a história dele. Ele sorriu quando ela disse que parecia uma história incrível. Ele se virou e disse que não poderia dizer a ela sóbrio. Eles estavam se afastando do acampamento. Arthur desviou o olhar quando o soldado disse que a Glória não estava no acampamento. Mas ela não poderia ter ido longe. Ele olhou para cima e disse que ela estava lá. O soldado a viu também. O herói se virou
e disse que ele mesmo a traria. Ele sorriu e disse que não havia nada urgente a fazer. E ele já estava bêbado o suficiente para falar com o estranho. Ele pediu para contar ao capitão Warren que eles o encontrariam amanhã de manhã. O soldado se curvou e saiu. O cara olhou para cima e se perguntou se eles iriam distraí-la. Seonvin disse que estava tudo bem.